Seja muito bem-vindo, vamos continuar a resolução dos problemas práticos do Sadiku. A gente está indo para o problema 3.4. Estou com ele aberto aqui no Photoshop. Vamos lá. O problema prático 3.4, ele pede para a gente determinar V1, V2 e V3 nesse circuito aqui, certo? E um detalhe, ele pede para a gente analisar ele utilizando a análise nodal. Então vamos começar a solução dele. Vou escrever aqui bonitinho. Solução. Então, eu vou separar essa solução em passo a passo para vocês conseguirem entender o processo de resolução dele. Posso é foda. Então, a gente vai para o passo 1, que é o quê? O passo 1 vai ser a gente identificar os nós. Identificar os nós, certo? Mas Ed, o que são os nós? Só para você lembrar. O nó, sempre você vai associar divisão de corrente. Divisão de corrente. Ou seja, se eu tenho um circuito assim, e aí eu estou marcando aqui esses pontos. Quantos nós tem nesse circuito aqui? Nenhum. Por quê? Porque a corrente circulando é a mesma sempre, né? É a mesma corrente aqui, aqui, aqui e aqui. Mesma corrente. Agora, e nesse caso aqui, onde eu tenho essa seguinte situação. Mais, menos. Vou fazer aqui para simplificar. Um resistor aqui. E um outro resistor aqui. Se você reparar, isso aqui é um nó? Não é, né? Por quê? Porque a corrente que está entrando aqui é a mesma corrente que está saindo. Não tem divisão de corrente. Quando a gente olha para esse barramento aqui, a situação muda. Por quê? Porque eu vou ter uma corrente I0 aqui entrando, mas aqui vai sair duas correntes diferentes. I1 e I2, a depender das resistências que tiverem aqui. Mas o valor delas não importa agora, é só para você entender aqui. Eu só tenho um nó quando eu tenho divisão de corrente, ou seja, a corrente que está entrando, ela se divide de alguma forma. Nesse caso aqui, sai I1 em um ramo e I2 em outro. E a soma delas é igual, tipo, a soma das correntes que está saindo vai ser igual à soma das correntes que está entrando, certo? Da mesma forma, eu posso reescrever esse circuito aqui para você identificar porque que a gente chama de nó da seguinte maneira. Vai ficar abstrato, mas tentem entender isso, tá? Eu vou colocar a minha fonte de tensão aqui, é o mesmo circuito, reparem, com o GND aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte, saindo da fonte de tensão, vou fazer um nozinho aqui, resistor 1, está indo para o terra, resistor 2, que está indo para o terra. Essa corrente está entrando, está saindo essa corrente e essa corrente aqui, certo? É o mesmo circuito, mas repara que nesse nó, por isso que a gente chama de nó, né? Nesse nó a corrente se divide, então isso aqui seria um nó, ok? Então, qual é a lei que rege isso aqui? Vai ser a lei de Kirchhoff das correntes, LKC, que vai dizer que o somatório das correntes que entram tem que ser igual ao somatório das correntes que saem, certo? Por que isso acontece? Para respeitar uma das restrições da teoria de circuitos, que é que não pode haver acúmulo de carga em nenhum ramo do circuito, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Agora que você já sabe o que é um nó, vamos para o caso desse circuito aqui.
identificar os nós. Quantos nós a gente tem nesse circuito aqui? Se você reparar, antes de identificar os nós, é interessante a gente escrever as correntes, né? Esse I aqui, eu vou chamar ele de Izão, tá? E aí eu vou dizer que tem uma corrente aqui, I2, do ramo do resistor de 4 ohms, uma corrente aqui, I3, do resistor de 3 ohms, e uma corrente I1 que está passando aqui pelo resistor de 6 ohms, I1. Certo? Como a gente tem, nessa situação aqui, uma fonte ligando dois ramos, uma fonte de tensão, a gente não consegue achar a corrente que está passando por aqui, porque em tese, a corrente em uma fonte de tensão, ela é infinita, né? Porque a fonte de tensão ela é considerada ideal, ou seja, ela não tem resistência interna. Então, em teoria, né, aqui a corrente seria infinita. Ela não é, mas em teoria ela seria, né? Se eu fosse analisar a queda de tensão nesses lados aqui e dividir pela resistência para achar a corrente, que não é possível. Por não ser possível, a gente vai precisar usar uma técnica que chama supernó, né? Nesse caso específico, como a gente tem dois supernós juntos, eles viram um grande supernó, certo? Então a gente só vai ter, vou marcar em verdinho aqui, esse grande supernó aqui, ó. Então a gente vai ter esse grande supernó das duas fontes. Então a gente vai analisar como se isso aqui tudo fosse um grande nó, certo? A gente vai analisar as correntes que estão entrando nesse nó e as correntes que estão saindo desse nó. Então a gente identificou que no circuito a gente só tem um grande supernó. Continuando aqui, a gente já identificou, né? Então a gente temos um supernó. Dito isso, a gente vai partir para o passo 2. O passo 2, geralmente eu faço o quê? Eu aplico a lei de Kirchhoff das correntes nos casos aqui, né? Nos nós. Nesse caso a gente tem um nó só. Então, vamos escrever aqui. Eu vou ter supernó. Nesse supernó, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, né? Uma forma simplificada é a que eu já mencionei antes. Então, o somatório das correntes que está entrando precisa ser igual ao somatório das correntes que estão saindo. Esse símbolo aqui nada mais é do que a soma total, né? A soma total das correntes que estão entrando no nó tem que ser igual à soma total das correntes que estão saindo do nó. Na prática, isso significa o quê? Vamos olhar aqui no nosso desenho? Nosso diagrama, né? O desenho é foda. No diagrama, se vocês repararem, a gente tem as correntes que estão saindo. I2 e I3 estão saindo do nó. I1 também está saindo, se vocês repararem, né? Ela está saindo aqui por cima. Então, vamos lá escrever as correntes que estão saindo. Então, a gente vai ter aqui I mais I1 mais I2 mais I3. Isso aqui tem que ser igual às correntes que estão entrando no nó. Quantas correntes estão entrando no nó? I1, né? I1 é a única corrente que está entrando no nó. Ela entra aqui, ó. Repara, ela vem, percorre esse ramo aqui e ela entra de volta. Então, na prática, já adianto que I1 não vai ser relevante para a nossa análise, certo? Como I1 aparece aqui dos dois lados, você já deve ter percebido que eu posso simplesmente cortar elas aqui, certo? Vai sobrar, então, que I mais I2 mais I3 é igual a 0. Perfeito? Isso aqui ainda não é a nossa equação de trabalho, tá? Mantenha ela aqui por enquanto, que a gente ainda vai trabalhar nela. Com essa equação aqui em mãos, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o passo 3. Passo 3.
Se o passo 2 é aplicar a lei de Kirchhoff, o passo 3 vai ser aplicar a lei de Ohm. Essa é a fundamentação da análise nodal, né? É a gente substituir as correntes pelas tensões. Como que a gente vai fazer isso? Simples, né? A gente vai ter aqui a lei de Ohm, que diz que a corrente que passa em um determinado ramo vai ser igual a diferença de tensão naquele ramo, né? Diferença de tensão entre os pontos do ramo. No caso, vou colocar aqui só V, para ficar fácil, dividido pela resistência daquele ramo, certo? Isso para a corrente contínua, beleza? Para a corrente alternada, muda um pouco essa regra aqui. Dito isso, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever todas as correntes. Não confundam esse I aqui, vou até escrever ele em minúsculo, para vocês não confundirem. Então, esse I aqui, ele é uma corrente qualquer, tá? Vou aplicar a lei de Ohm nas correntes que a gente tem aqui na nossa equação, certo? I0, na verdade, né? I, I2 e I3. Então, I vai ser igual a quê? Se a gente for olhar lá, é a queda de tensão no ramo onde está passando o I. Nesse caso aqui vai ser V1 menos 0 volts. Lembrando que aqui na referência a gente tem 0 volts. Então eu faço a tensão nesse ponto aqui menos a tensão nesse ponto aqui, né? Imagina que eu estou pegando aqui o multímetro. Pontinha vermelha vai aqui, pontinha preta vai aqui. E aí eu vou ter a queda de tensão nesse ramo, que vai ser de V1 volts, né? V1 menos 0, V1. Tá? Então vamos lá escrever. I é igual a V1. E eu vou escrever grandão assim. V1. Dividido pelo quê? Pela resistência no ramo. Qual que é a resistência no ramo de I? É 2 ohms. Então V1 dividido por 2. Da mesma forma, eu vou ter também I2, que é igual, de novo, imagina que você está vindo com o multímetro aqui nesse ramo, né, daqui para cá, e a gente está medindo essa queda de tensão aqui, ó. Então eu tenho V2 menos 0, que é a mesma coisa que V2, e eu vou dividir pela resistência nesse ramo, que é de 4 ohms. Então V2 dividido por 4. V2 dividido por 4. E eu vou ter também I3 aqui. I3. Não confundam essas bolinhas com multiplicação, tá? É só para deixar didático. Deixa eu tirar elas. Pronto. Isso aqui é um ponto e vírgula. I3 vai ser igual, de novo, vamos lá. Queda de tensão no ramo desse resistor aqui. A gente vai ter V3 menos 0 volts, que vai dar V3 dividido por 3 ohms, que é a resistência nesse ramo aqui. Então, V3 dividido por 3 ohms. Aqui a gente já tem as equações principais para aplicar de volta nessa equação aqui. Então, isso vai ser o nosso passo 4. Não vai, eu incluí tudo no passo 3, na verdade. Então, aplicar a lei de Ohm e substituir na equação. Vou colocar aqui na LKC, para vocês entenderem que é para substituir na equação que sair da LKC. Então, beleza, vamos substituir. A gente tem o que? I mais I2 mais I3. Então, mesma coisa aqui. V1. Vou fazer bonitinho. Vou pegar essa equação aqui, certo? Trabalhar ela agora. Vou substituir. I, a gente sabe que é V1 é igual, né, a V1 sobre 2 mais I2, que é V2 sobre 4 mais I3, que é V3 sobre 3. Tudo isso aqui igual a 0. Beleza, Mazete, o que a gente vai fazer agora?
Agora a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum dessa coisa toda. Vocês já devem ter percebido que é 12, né? 2, 4 e 3 vai ser 12. Vamos pegar aqui então. 12. Né? Deixa eu estender melhor isso aqui. 12 dividido por 2 vai dar 6, que multiplica V1. Mais 12 dividido por 4 vai dar 3, que multiplica V2. Mais 12 dividido por 3 vai dar 4, que multiplica V3. 12 dividido por 1 dá 12. 12 vezes 0 continua 0. Então, a gente tem aqui a nossa equação principal. Eu não preciso mais me importar com esse 12 aqui, porque ele é válido para todos. Então, a gente pode olhar só para a equação lá em cima. Beleza? Então, essa vai ser a nossa equação 1. 6V1 mais 3V2 mais 4V3 é igual a 0. Essa vai ser a nossa primeira equação. Certo? Por que primeira equação? Eu quero encontrar um sistema linear de 3 equações com 3 variáveis para conseguir resolver isso aqui e achar os valores de V1, V2 e V3. Certo? Então, como que a gente vai achar os valores, as outras equações? Certo? Agora entra a questão do supernó, né? Quando a gente tem um supernó na análise, geralmente ele vai ter uma equação que vem da lei de Kirchhoff das tensões. E esse é o nosso passo 4. Então a gente vai ter aqui passo 4. Aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, a LKT, nas malhas do supernó. E aqui um detalhe, tá? Quais malhas que a gente vai analisar? Vão ser as 3 malhas, Mazete? Não, né? Por quê? Porque a gente viu que o I1 ele não influencia na nossa análise. Desde a primeira equação que a gente aplicou aqui, a gente viu que ele cancela. Então eu não preciso estar analisando essa malha aqui de cima, tá? Eu posso analisar só essas 2 malhas aqui, que eu já vou ter equações o suficiente. Beleza? Então, como que vai ser essa análise? A gente vai fazer a análise de malha padrão, né? A gente vai ter aqui uma corrente e essas tensões aqui. Eu vou reescrever esse circuito, copiar ele aqui, lá para baixo, para a gente conseguir trabalhar com ele mais limpo. Ó, é esse aqui, é esse aqui. J, A, lá embaixo. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou desconsiderar essa malha aqui de cima, porque ela não é relevante mais pra gente. Então a gente vai ter, não vai ter influência daquele ramo lá de cima. Posso apagar eles. O que a gente vai analisar aqui? Eu vou apagar essa corrente aqui porque ela está atrapalhando. Nesse momento, esquece as correntes. A gente vai analisar só o quê? Só queda de tensão em cada ramo. Né? Então vou colocar aqui um mais menos V1, mais menos V2, mais menos V3. Então, para a fonte de 25 volts, a gente vai ter o seguinte. Então eu vou fazer aqui a lei de Kirchhoff das tensões. O que quer dizer isso? A queda das tensões ao longo dessa malha tem que ser igual a 0. É isso que é a lei de Kirchhoff das tensões. Certo? De novo, por quê? Porque não pode ter acúmulo de carga em uma malha. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou começar aqui do menos. Então, menos V1. Chegou aqui na fonte de 25, ela entra no mais, né? Então, mais 25. E aqui em V2 no mais também. Mais V2 é igual a 0. Vou trabalhar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1 e vou passar esse 25 para lá, certo? Então, a gente vai ter que V1 menos V2 é igual a
25, certo? Isso é meio intuitivo, né? Porque se você olhar, a queda de tensão aqui entre V1, ou seja, se eu pego a tensão V1 menos V2, realmente é 25 volts, né? Essa parte é meio intuitiva. Então, vamos continuar aqui nossa resolução. Essa aqui vai ser a nossa equação 2. Ué, Mazete, mas você não disse que tinha que ter 3 variáveis? E ela tem 3 variáveis. O que acontece aqui, na verdade, a gente tem V1 menos V2 mais 0 vezes V3. Porque aqui a gente tem um 1 escondido, né? Um V1, um V2. A gente só não coloca ele. Os coeficientes estão aqui. Mais 0 V3. 3 aqui não está nítido, né? V3. Que vai ser igual a 25. Tá? Então essa vai ser a nossa equação 2 do sistema. Como que eu vou achar a nossa terceira e última equação? Então a gente vai trabalhar com aquela fonte dependente ali. Para a fonte dependente, a gente vai ter o seguinte, vamos olhar lá, a gente vai ter aqui menos V2, a gente vai ter aqui menos V2, ela entrou na fonte dependente menos 5i, e aí mais V3 é igual a 0, mais V3 é igual a 0. 5i é igual a 5 vezes, e i a gente sabe que é V1 sobre 2, né? Da lei de Ohm que a gente fez lá no início. Aqui, ó. I é V1 sobre 2. Então a gente já sabe esse valor. Então vamos substituir, né? Deixar isso aqui de ladinho. Vamos substituir. Eu vou ter então menos V2 menos 5 vezes V1 sobre 2 mais V3 é igual a 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar todo mundo por menos 2. Por quê? Porque V1 e V2 vão ficar com coeficientes positivos e vai sumir com esse 2 aqui do denominador, certo? Então a gente vai ficar com 5V1 mais 2V2 menos 2V3 é igual a 0. E essa aqui vai ser a nossa terceira equação. Agora a gente entra no nosso passo 5. Passo 5. Escrever as equações na forma matricial, certo? Por que a gente vai fazer isso? Porque eu gosto de resolver sistemas lineares de 3 variáveis utilizando a método de Cramer, certo? E eu vou ensinar para vocês aqui como que vocês vão resolver isso. Então a gente tem 3 equações, né? A gente vai ter aqui 6V1 mais 4V2 mais 3V3 é igual, errei na verdade, é o contrário, é 4V3 e 3V2 é igual a 0. A gente vai ter aqui V1 menos V2 mais 0V3 é igual a 25. E a gente vai ter aqui 5V1 mais 2V2 menos 2V3, ficando doido, menos 2V3 é igual a 0. Então a gente tem aqui as nossas equações, certo?
Eu vou marcar para vocês verem os coeficientes dela. Então a gente tem aqui 6, 3, 4, 1, 1 e 0, 5, 2 e menos 2. Eu vou escrever essa equação linear, sistema de equações lineares, em função na forma matricial delas. Como que eu faço isso? Né? Tem uma propriedade de matrizes que nos permite reescrever isso aqui, representar eles da seguinte forma. Isso aqui é a mesma coisa do que se eu tivesse uma matriz dos coeficientes. Então, vamos fazer assim. 6, 1 e 5, 3, menos 1 e 2, 4, 0 e menos 2. Tem a opção de resolver isso aqui de forma escalonando, né? Mas eu acho um saco ficar multiplicando linha, não sei o que, para excluir esses daqui. É uma função, não vale a pena, na minha visão. Vale mais a pena resolver pelo método de Cramer. Essa matriz dos coeficientes, ela multiplica uma outra matriz, coluna, que são as variáveis V1, V2 e V3. Isso aqui dá igual a uma matriz coluna também, dos resultados, 0, 25 e 0. Tá? Depois eu explico isso aqui em outra aula, tá? Comentem aí se vocês querem uma aula mostrando como que vocês vão escrever isso aqui de fato. Mas é simples, né? Se vocês perceberem, a matriz dos coeficientes é literalmente a matriz dos coeficientes. Você só vai pegar esses coeficientes e vai fazer uma matriz. Nesse caso aqui de 3 variáveis, você vai ter uma matriz 3 por 3 dos coeficientes, que multiplica uma matriz V1, V2, V3, que dá igual a uma matriz do resultado aqui. Tá? Não tem muito segredo. Com essa matriz aqui, com essa forma matricial em mãos, a gente consegue trabalhar o resolver pelo método de Cramer. Certo? Eu vou resolver isso usando o método de Cramer. Dito isso, então a gente tem aqui o passo 6, né? Passo 6. Aplicar o método de... Aqui eu vou ser mais geral, vou colocar o método de resolução de sistemas. Eu recomendo Cramer. Então, vou colocar aqui, né? Eu vou usar Cramer. Você é obrigado a usar Cramer? Não. Faz o método que você já está mais acostumado. Eu prefiro Cramer, porque você vai conseguir usar Cramer até com transformada de Laplace, o que não é tão simples de se utilizar com outros tipos de resolução. Beleza? Então vamos lá. O método de Cramer, ele funciona da seguinte forma. A gente vai escrever algumas matrizes, tá? Então, ele vai dizer que V1 vai ser dado por delta 1 dividido por delta. V2 por delta 2 dividido por delta. E V3 por delta 3 dividido por delta. Onde delta é igual a esse determinante aqui.
Então a gente tem delta é o determinante dessa matriz, da matriz dos coeficientes. Delta 1 vai ser o determinante. Deixa eu escrever todas elas para facilitar aqui nossa organização. Tem mais uma, né? Pronto. A gente vai ter 4 matrizes no total. Que matrizes vão ser essas, na verdade? Delta 1, delta 2, delta 3. O delta 1 vai ser o determinante da matriz dos coeficientes. Não tem aí nada demais. O delta normal. O delta 1 vai ser o determinante da matriz dos coeficientes, só que na coluna 1 a gente vai substituir os valores da matriz de resultados. Ou seja, aqui vai ficar 0, 25 e 0, que eram os resultados aqui, né? Então eu estou pegando esses valores aqui e eu estou trazendo eles para essa matriz aqui e estou tirando o determinante dela. Mesma coisa aqui na 2. 0, 25, 0. E aqui na 3, 0, 25, 0. Beleza? Então, vamos resolver esses determinantes. Delta vai ser igual ao quê? Eu gosto de resolver esses determinantes da seguinte forma. Eu pego o coeficiente aqui, então, mais 6, e eu vou multiplicar pela matriz complementar aqui, né? Eu acho que chama menor complementar, eu não tenho certeza. Mas vai ser essa matriz aqui, ó. Tá vendo? Eu vou multiplicar por essa matriz. Que é menos 1, 2, 0, menos 2. Então, vou ter menos 1, 2, 0, menos 2. Se aqui for mais, aqui vai ser menos. E aí o coeficiente? 3. Então, menos 3. Que vai multiplicar o determinante agora da matriz 1, 5, 0, 2. 1, 5, 0 e menos 2. Deixa eu agrupar isso aqui mais perto. E aí, por fim, mais, né? De novo, coeficiente, 4. Repara que está alternando o sinal aqui, ó. Mais, menos, se tivesse mais. 4 vezes o determinante da matriz 1, 5, menos 1, 2. 1, 5, menos 1, 2. Certo? Então vai ser esse determinante aqui. Então, vamos resolver isso. A gente vai ter 6 vezes. O determinante 2 por 2 é só a gente multiplicar cruzado, né? E fazer um menos o outro. A gente vai ter menos 1 vezes menos 2. Isso vai dar 2. E 2 menos 0 vezes 2 é a mesma coisa que 2 menos 0, que é a mesma coisa que 2. 6 vezes 2. Menos 3, que multiplica menos 2, 1 vezes menos 2, menos 0, ou seja, menos 2. Mais 4, que vai multiplicar 2 menos 5, que dá 2 menos 5, vamos fazer isso de cabeça, ó. 2 menos 5. Esse menos vai transformar esse menos aqui em positivo, então a gente vai ter mais 7, que dá igual a 12. Menos com menos dá mais 6, né? 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 7 dá 28. 12 mais 28 vai dar 40, mais 6 igual a 46.
Então, nosso delta deu 46. Agora, a gente vai calcular delta 1. Então, vou trazer ele aqui para baixo. Eu já escrevi, mas não sou besta. Dá aquele alt move maroto. Bota ele aqui e vamos resolver. Vai ser igual. Mesmo esquema. 0 que multiplica menos 1. Eu não vou fazer isso, porque o 0 já vai zerar tudo. Menos 3 que vai multiplicar 25, 0. 25, 0. 0 menos 2. Mais 4 que vai multiplicar 25, 0. Menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Ou seja, isso aqui vai dar menos 3 vezes menos 50, ou seja, mais 150. Mais 4 vezes 2 vezes 5, 2 vezes 25 dá 50. 4 vezes 50 vai dar 200, mais 200. Ou seja, isso aqui dá igual a 350. Logo, delta 1 é igual a 350. Delta 1 sendo 350, vamos calcular delta 2. Puxa lá. Você vê que dá para fazer tranquilamente isso aqui numa prova, resolvendo pelo método de Cramer. Então vou colocar aqui. Posicionar eles alinhado normalmente. Então nosso D2 aqui vai ser igual a 6 vezes 25, 0. 0 menos 2. Menos 3, que não é 3 mais, né? Agora é 0, então vou colocar só 0 aqui. Mais 4. 5. 25, 0. 25, 0. Aqui a gente vai ter, então, 6, que vai multiplicar menos 50. Vai dar menos 300. Mais 4, que vai multiplicar 1 vezes 0, 0. Menos 5 vezes 25 vai dar menos 125. Menos 125. Isso aqui vai dar pra gente, então, menos 300. Mais, que não é mais, na verdade, ele menos sai ali, né? Menos 4 vezes 125 vai dar 500. Eu já fiz esse cálculo antes, tá? Por isso que eu sei. Não sei fazer isso de cabeça, não. Vamos conferindo aí na calculadora, que vai dar menos 800. Logo, nosso delta 2 vai ser igual a menos 800. Por fim, vamos calcular o delta 3. Estamos chegando no fim da resolução desse exercício. Vou trazer aqui para baixo. Pá. Então, a gente tem aqui 10 demais. Isso aqui vai ser igual a 6 vezes menos 1. Menos 1, 2, 25, 0. Menos, não pode esquecer de alternar, tá? É tipo, mais esse coeficiente vezes o determinante dessa matriz, menos esse coeficiente vezes o determinante dessa matriz aqui. Então, menos 3 vezes o determinante da matriz 1, 5. 25, 0. Mais 0. Isso aqui vai ser igual a 6 vezes menos 50 menos 3 vezes menos 50. Tá errado.
menos, eu achei que se fosse um 2, ó. Dislexia bateu forte agora. 5 vezes 25 vai dar 75, se não me engano. Não, né? Burro pra caralho. 5 vezes 25 vai dar 125. Vezes 3, 375. Negativo, né? Porque é 1 vezes 0 menos essa multiplicação aqui. Então, menos 375. 125, porra. Burro. Já tinha multiplicado. Isso aqui vai dar menos 300, né? Menos com menos vai dar mais 375, que é igual, vou colocar aqui embaixo já logo, delta 3 é igual a 75. 75. Beleza. Então eu já tenho, vou fazer uma tabelinha aqui, delta deu 46, delta 1 deu 350, delta 2 deu 800, negativo, e delta 3 deu 75. Com base nesses valores, logo, V1 vai ser delta 1 dividido por delta, que vai ser igual a 350 dividido por 46. Isso aqui vai dar, calculadora, 350 dividido por 46, 7,6086, tá? Eu posso arredondar isso aqui para cima. O exercício não fez isso, mas eu vou fazer, porque eu quero. Então vai dar 7,61 volts. Tá vendo? Não? Posso arredondar para cima aqui. E aí eu vou ter V2. E aí eu vou ter V2 é igual a delta 2 por delta, que vai ser igual a menos 800, dividido por 46. Isso aqui vai dar quanto? Menos 800, dividido por 46, 17,4. Ou 17,39. Nesse caso, acho que é interessante manter o 39. 17,39 volts. V3 vai ser igual a delta 3 dividido por delta, que dá 75 dividido por 46. Vamos fazer o cálculo. 75 dividido por 46, 1,63. 1,63 volts. Então tá aí, né? A gente tem que V1 portanto, V1 é igual a 7,61 volts. V2 é igual a menos 17,39 volts. Esqueci o menos aqui, ó. E V3 vai ser igual a 1,63 volts. 1,63 volts. E esse é o resultado. Tá? Vamos conferir com o gabarito. Vocês podem ver que vai dar um pouquinho diferente, porque eu fiz uma aproximação diferente que ele fez. Né? Então eu aproximei aqui de 7,608 para 661. O resto está tudo praticamente igual. Ele é todo doido, né? Porque uma hora ele bota 3 casas decimal, outra hora ele bota 4 casas decimal, outra hora ele bota 2. Então vamos ser consistentes, coloquei tudo com 2 casas decimal. Beleza? Então, essa foi a resolução do problema prático 3.4. Espero que você tenha conseguido entender a resolução desse problema. Eu te encorajo a tentar resolver ele por conta aí. Eu tive muita dificuldade de resolver ele.
E graças a Deus eu achei a aula de um indiano, tá? Vou deixar o link da aula dele na descrição, porque salvou essa série todinha completamente, eu não tava conseguindo fazer de jeito nenhum. E é isso aí, qualquer dúvida que você tenha tido na resolução desse exercício, fica à vontade para deixar aqui nos comentários, que assim eu posso estar fazendo um vídeo para responder ela, ou então se for mais simples, né, eu consigo responder ali direto nos comentários, tá? Ajuda não só você, como também outras pessoas que veem, mas têm vergonha de perguntar por algum motivo, tá? E o YouTube acredita que você pode gostar desse vídeo que está aparecendo aqui, então assiste ele, continua assistindo os vídeos aqui do canal. E a playlist também da série inteira de Zerando Saticool tá desse lado aqui. Eu gosto de deixar ela desse lado. Talvez os dois estejam do mesmo lado, não faço ideia. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Bons estudos e a gente se vê na próxima aula.